Mas o nosso ponto aqui de hoje são as ferramentas e os recursos. O que a gente vai, né, afinal de contas, poder trazer da história da arte para o nosso trabalho, né? Efetivamente, eu vou lá e quero aplicar, eu quero levar isso para me ajudar a ajudar o meu cliente nas questões que ele está vivendo, nas dificuldades dele, né? Então, depois dessa minha passeada, porque de vez em quando eu dou umas passeadas, né? Live ao vivo é assim, às vezes eu vou passeando. Mas assim, o tema, vamos voltando ao tema, aterrissando, que ferramentas a história da arte oferece para os terapeutas que utilizam a expressão artística nos seus atendimentos, né? Então também vou dizer o seguinte, se você tem aqui na sua rede de colegas e amigos, aqui no Instagram, pessoas que você acha que se interessam pelo tema, né, que podem se beneficiar desse papo, vai lá no aviãozinho aqui embaixo, no canto direito, e convida seus amigos, seus colegas, né, porque quanto mais a gente estiver disseminando essa ideia, mais a gente vai realmente fortalecer. E quando eu falo em fortalecer a arte na terapia, no caso da arte-terapia especificamente, eu acho isso muito importante, porque, afinal de contas, o que vai justificar, né, a existência da arte-terapia? E que vai deixá-lo num lugar diferenciado das demais terapias? É a arte. Então, a gente precisa realmente se comprometer com isso, né? Bom, eu quero saber também se vocês usam, né, a história da arte no trabalho de vocês, nos atendimentos, nos projetos que vocês constroem, que vocês elaboram, né? Como é que isso se dá para vocês? É importante que a gente tenha aqui nos comentários, né, essas trocas, né, para que a gente vá construindo aí uma ideia, né, sobre isso. E realmente eu acredito que a gente faz isso em conjunto, né? Esse deve ser um esforço coletivo, né? Então, eu vou tratar aqui de 3 pontos, né? Que talvez até você já use, já conheça, né? Mas assim, basicamente, a gente pode estar trabalhando, né, a história da arte a partir de temas, né? E como é que a história da arte, por exemplo, pode ser trabalhada a partir de um tema? Eu posso pegar, por exemplo, imagens, por exemplo, aqui, falar de maternidade, de infância. Eu posso pegar imagens impressionistas, muitas artistas, mulheres do impressionismo trazem esse tema de mãe e filho, uma beleza assim, uma delicadeza incrível. Eu posso estar explorando um determinado tema, como por exemplo janela, essa é uma janela do Matisse, né? Essa imagem aqui é da América Sá. Então eu posso pegar um tema, né? Janela, ponte, árvore, maternidade, dor, solidão. Posso pegar um tema e explorar, né, a expressão de todas essas desse tema em várias épocas da história da arte. Eu posso pegar muitas imagens, pinturas, esculturas, fotografias, né? Às vezes uma foto, né, um cartaz de um filme, né, cinema também entra aí nessa história. E eu posso estar oferecendo para o meu cliente ou oferecendo para o meu grupo, né, uma série de imagens muito diferentes, expressões muito diferentes sobre um determinado tema, né? E tá ali trabalhando de um modo que ele vá ali se identificar. Não, vou pegar, escolhe uma imagem dessas aqui. Eu vou escolher essa. Então, assim, como ele está se relacionando com aquele tema específico que eu estou querendo trabalhar no grupo. Então, essa é uma das maneiras. Quer dizer, eu vou estar aí trabalhando com temas, mas eu vou estar trabalhando também com reproduções, né? É importante que eu tenha imagens, né? Então, eu vou ter reproduções e a partir disso, né, cada um vai estar elaborando ali a sua relação com a sua janela, por exemplo, com a sua ponte, com a sua árvore, né? Mas eu vou olhar aquele panorama, né, de como aquele tema foi tratado por tantos artistas, né, em tantos períodos, em tantos estilos diferentes. Vou estar ali me identificando
com um ou com o outro, ou até me sentindo incomodado, provocado por um ou por outro. Então, tudo isso vai ser material para ser trabalhado. Isso pode estar sendo feito em grupo, como pode estar sendo feito num atendimento individual, né? Então, usar reproduções é bastante interessante, e as reproduções também vão estar promovendo essa sensibilização com as imagens, né? Eu estou oferecendo ali um repertório, uma diversidade de imagens, que também vai trazer, por exemplo, a questão de eu posso estar vendo aquele mesmo tema, né? Aquela mesma sendo tratado de tantas maneiras diferentes, né? Então eu também posso estar pensando assim de quantos aspectos, né, eu posso estar refletindo a partir de uma janela, por exemplo. Então, e por aí vai. Então, usar reproduções, né, separadas por um tema, por exemplo, é um recurso que a história da arte oferece. Quando eu falo recurso da história da arte, eu estou falando das obras produzidas, eu estou falando dos processos que os artistas criaram, eu estou falando das histórias, das biografias, né, dos estilos, e tudo isso vai ser um arsenal, né, que a arte me oferece, né, entendendo sempre que a minha intenção, o meu objetivo com esse material vai ser a terapia. Então, num dado momento, eu me descolo também do que a arte propõe, do que aquele artista propõe com aquele trabalho. Eu não tenho que ter fidelidade a isso. Nem a história, né? Nem ao que se fala sobre aquele artista ou o que aquele artista falou sobre a obra. Eu posso partir de como aquilo me impacta e eu vou criar a minha própria história com relação àquela imagem que eu estou vendo. Ou com relação àquela frase que aquele artista falou sobre um mural que ele fez, mas aquela frase evoca em mim outras coisas. E são essas coisas que me interessam na terapia. Então, eu posso pegar aquilo como uma inspiração, como um ponto de partida, e aquilo fica muito aberto, né, para onde aquilo vai caminhar. Quer dizer, vai caminhar acompanhando o processo terapêutico daquela pessoa, né? Então, eu usei uma obra do Picasso, né? E o trabalho que foi feito não tem nada a ver com o trabalho do Picasso, do que o Picasso quis. E isso não importa, porque o meu foco não é a história da arte. O meu foco é a terapia. Então, é como aquilo me ajuda e me ajuda a ajudar aquela pessoa a entrar em contato com as questões dela. Ela muitas vezes vai se identificando com as imagens, com os estilos, com as cores, vai se incomodando com uma coisa ou com outra, né? Então, a arte é muito provocadora. Então, a gente vai ficar com essas provocações. E para onde essas provocações vão levar, podem estar levando para um caminho muito diferente do que a origem, né? O que aquele artista quis com aquela obra. Eu não estou amarrada em nada disso, né? É como isso vai ajudar naquele processo daquela pessoa. Matisse é um gênio, né, das cores, e a gente vai pegar também uma coisa muito legal da arte moderna, que é essa liberdade, né, no uso das cores. Então, aquelas cores que, essa cor muito berrante, essa cor do lado da outra, isso é um absurdo, não combina, né? Então, a arte moderna vai trazer isso, né? Aqui, por exemplo, né, uma outra obra do Matisse, e é muito legal, né, assim, esse uso absolutamente livre, né, as cores desse rosto. E eu acho muito legal também, que é uma coisa que vem lá do impressionismo, né, as sombras coloridas, né. Então, essa ideia daquela sombra como uma coisa escura, e de repente a sombra é violeta, né, a sombra, muitas vezes, o rosto é verde, né, e a sombra
um vermelho, um laranja, né? Uma cor assim meio complementar daquele verde, né? Então isso também é uma ideia muito interessante, né? A sombra com uma cor complementar, né? Quer dizer, aquela parte iluminada precisa daquela sombra, né? Para compor esse todo, né? Então isso é muito legal. No trabalho de grupo tem uma coisa muito legal que você pode espalhar um monte de reproduções, ou pode projetar, pode, enfim. E a pessoa escolher, fazer uma colagem, fazer uma escrita criativa, né? Trabalhar a partir daquela imagem que escolheu e se pensar por que escolhi essa imagem, né? Aí depois vai lá qual é o nome da imagem, quem foi que fez, quando é que foi, né? E isso pode acontecer num grupo, tem uma dinâmica bem legal. Mas no trabalho individual também, né? Eu, por exemplo, às vezes projeto, né, em atendimento online, eu apresento assim, uma série de imagens, né? Às vezes até isso pode fazer parte de uma primeira entrevista, assim, vamos passar umas imagens aqui, e aí depois, qual a imagem que ficou, o que ficou na sua memória, né? Que você passa aquele filme com uma série de imagens, e aí depois que a pessoa vê, você pergunta, alguma dessas imagens pescou você, né? Ficou na sua, te afetou de algum jeito diferente, né? E aí, tem uma imagem que me impressionou muito, uma imagem meio com cores muito berrantes, achei aquilo muito estranho. Então aí também vai estar falando alguma coisa. Então são as informações que a gente vai pegando, né? Então pode ser, com certeza, para atendimentos individuais e para atendimentos de grupo. Às vezes, o cliente mesmo traz a obra, porque assim, a gente achar também que o universo da arte do nosso cliente é o que a gente oferece, o que a gente mostra também é uma pretensão da nossa parte, né? A arte está aí no mundo, né? No mundo e no celular, né? Então, as pessoas estão em contato com isso. Então, às vezes vai numa exposição, vê um filme e chega na terapia com essa história, com essa imagem, com esse filme. Então, a gente vai trabalhando a partir disso também, né? Então, às vezes, o próprio cliente traz uma imagem. Fez uma viagem, né? Viu alguma coisa, traz um postal, isso aqui. Então, muitas vezes, trabalhos que eu fiz em atendimento que traziam a história da arte, foi o meu cliente que trouxe, né? A obra, né? Eu trabalhei, por exemplo, uma imagem do início do Renascimento, que foi um cliente que trouxe a imagem. E tinha feito um texto sobre a imagem, tinha feito uma pesquisa sobre a imagem. Então, a partir daquilo ali, a gente trabalhou. Então, é importante que a gente se sinta à vontade com isso, né? Acolher isso e trabalhar, explorar isso, né? No processo. Então, nos atendimentos, trabalho de grupo, trabalho individual e trabalho com todas as idades, porque, na verdade, assim, a gente pode estar trabalhando selecionando imagens, né, para determinada questão, para determinada faixa etária. Já de vez em quando aparecem assim publicações, né, revistas e tal que trazem às vezes até um formato meio de cartaz, então reproduções, né? Eu montei esse banco de imagens aqui num formato 10x15, né, formato de cartão postal, né? Então isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês. Isso aqui é uma parte, né? Isso aqui é mais ou menos a metade, né, do kit de imagens do meu curso, né, do programa Arte Moderna para a Terapia. Então aqui só tem arte moderna e são a arte moderna e trabalhos de outros períodos que eu trago no curso também. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem impressionista, né? Mas vamos lá, pegar uma imagem cubista, né? Então tem reprodução, nome, data e tal. Eu gosto desse formato 10x15, que é aquele formato padrão de fotografia. Eu gosto disso, né? Mas não tem uma regra de tamanho para você trabalhar, né? Agora, esse tamanho pequeno, ele também convida, né, a um certo foco, de ser um cartaz, você não vai ter qual a quantidade que você vai ter de um tamanho grande, né? Já trabalhei com formato A4, A5,
né? Esse daqui é a metade, né? Esse é 10 por 15. E acho, e tem funcionado, acho bacana, né? Já trabalho há bastante tempo com esse formato aqui, né? E muitas vezes, assim, meu cliente pega, recorta, coloca, insere no trabalho, né? Não é necessariamente uma coisa só para ele olhar, né? Então ele olha e coloca isso na obra, né? Recorta, né? Isso é dele, borda, faz o que quiser. Então, eu não tenho esses, como eu tenho o arquivo, eu também não tenho essa coisa, nossa, ele vai pegar, né, a minha reprodução. Não, isso aqui está disponível, né? A pessoa pega, faz o que quiser, né? Eu já fiz oficinas aqui, workshops e tal, em que eu tinha uma mesa praticamente cobria a mesa de imagens, toda a minha mesa é grande, né? Então, de imagens, cada um chegava, escolhia uma naquele universo, né? E a partir dali fazia um trabalho. E a imagem ou era incorporada, né, à produção, ou a pessoa levava de presente, né? Tem algumas pessoas assim que tem ali no seu mural em casa algumas reproduções que foram de trabalhos que fizeram aqui no meu ateliê. Então, não tem um tamanho, né, exato. Mas assim, eu acho que um A5 ou esse 10 por 15 é o suficiente, mas é legal que você tenha uma variedade, né? A não ser que você vai fazer um trabalho específico, aí você vai procurar imagens específicas daquilo e fazer a impressão daquele material, né? Mas isso vai estar variando aí de cada trabalho. Um outro recurso, né, que a história da arte oferece é também estar trabalhando com as biografias, né, com as histórias. Então, muitas vezes, a gente pode pegar como a arte, né, facilitou, por exemplo, um processo difícil de uma determinada pessoa que se torna artista, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Frida Kahlo, né, na questão de uma vida, de um acidente que teve, então a série de autorretratos que ela fez, muita coisa que ela pintou na cama e tal. Então, como a arte ajudou ela no processo dela, como artistas já em idade avançada, né, começaram a pintar, ou às vezes a pessoa tem uma limitação por uma determinada doença e muda de técnica. Então essas histórias, elas vão também nos ajudar como uma inspiração, né, um estímulo, contar essa história para essa pessoa, para o seu cliente ou para um grupo, né? E aí pegar um processo que essa pessoa usou de arte e está trabalhando com o grupo. Acho a questão que se colocou aqui também das cores do Matisse, né? Matisse tem justamente um trabalho de recortes, né, com papéis coloridos, com cores muito intensas. Ele faz um trabalho muito legal, assim, com esses papéis coloridos, né? Então, como é estimulante, né? E como ele falava, posso me perder nesse trabalho, né? Então, como é uma coisa que ele ficou tão envolvido e foi algo que ele começou a fazer a partir de uma limitação de saúde. Então, as biografias muitas vezes podem estar entrando, né, nesse caminho, né? E nessas histórias também, às vezes, rivalidades entre artistas, né? Questões que surgem entre dois artistas e a gente pode pegar essa história, né? As inquietações, algumas citações, alguns episódios, né, curiosos da vida que é artista e como aquilo pode estar sendo, né, um ponto de partida, né, para um trabalho terapêutico e como aquilo, por exemplo, pode estar, a pessoa pode estar trazendo uma situação, né, e você trazer a história desse artista porque está conversando com aquela questão que a pessoa está trazendo. Então, meio que trabalhar um pouco, se afasta um pouco, né, do núcleo da questão dela, né, vai para uma coisa externa, né, para um artista, para depois voltar e repensar aquela situação. Então, muito isso assim de dizer,
Ah, na minha idade não posso fazer mais nada, né? Então você tem artistas que trabalham até o final da vida, tem pessoas que começam a trabalhar com a idade avançada. Então, você pode estar convidando a pessoa a reavaliar muitas coisas. Então, por exemplo, a colagem, né? A colagem é uma técnica muito usada, né, em terapia. E como pegar as experiências com colagem da história da arte, né, da arte moderna e da arte contemporânea, e tá trazendo. Sou um carro aqui agora, o barulhão do cão, né? Deixa eu beber água, perdi a voz. Então, assim, em termos de processos e técnicas, né? Como o que é desenvolvido e proposto pelos artistas, a gente pode estar trazendo para a terapia como um recurso e como uma ferramenta. Então, a colagem, por exemplo. A colagem é um exemplo de algo que foi muito explorado e trabalhado na arte moderna e ainda na arte contemporânea, então, e de muitos modos diferentes. Então, como passear por isso, como conhecer isso, vai nos ajudar a ampliar o nosso modo de fazer. A aquarela, né? Quantos artistas trabalharam a aquarela de um jeito mais figurativo, mais abstrato, com cores suaves, com cores intensas, trabalhando com manchas, trabalhando com aquela aquarela mais contida. Então tem muitas experiências com aquarela também que vão ampliar muito essa nossa maneira de achar que aquela técnica ou aquele material é de um determinado jeito. O desenho. Então você vai ter desde o desenho realista, desenho de observação, o desenho livre, muitos materiais, né? A caneta, o carvão, a própria tinta nanquim com pincel. Então o desenho também ele vai... o desenho como um projeto para uma obra, o desenho como a obra final, né? O desenho do Matisse com a tesoura, quando ele vai fazer os recortes. Então, todas essas técnicas e esses processos eles vão se ampliando em possibilidades quando a gente vai se aproximando do que os artistas fazem, experimentam e propõem. Então, quando a gente entra em contato com isso, não tem muito mais essa história de certo e errado, esse aqui é o melhor do que aquele, né? Porque a gente encontra na história da arte exemplos consagrados pelo mercado mesmo, muito diferentes, muito diferentes. Então, como o panorama, né, esse leque se abriu, né, tanto, né, do século XX para cá, eu tenho certeza que com algumas dessas expressões, todos nós vamos nos identificar com uma ou outra. Em algum momento da nossa vida, talvez mais para um lado, em outro momento da nossa vida, mais para o outro. Mas todas essas imagens produzidas pela humanidade, elas falam, afinal de contas, de nós, né? Então, a arte como esse recurso, né, como uma ferramenta tão importante para ajudar a gente, né, a lidar com as incertezas, né? Com as inseguranças, com os medos e também expressar o nosso amor, a nossa alegria, a nossa vitalidade e o contrário, né? Então, a arte nos ajuda a viver e por isso eu entendo a arte como algo tão potente para a gente estar trabalhando em terapia. Justamente porque na nossa vida cotidiana ela já nos ajuda, mesmo que a gente não perceba muito, a viver, né? Então ouvir uma música, assistir um filme, ler uma poesia, ler um livro, fazer um desenho, um rabisco, escrever alguma coisa. Então
Tudo isso vai nos ajudando a lidar com essa vida que às vezes parece tão grande, tão difícil, e a gente está tendo a arte mediando essas coisas, né? Então, eu gosto muito disso. Eu já citei algumas vezes aqui, né, uma entrevista da Viviane Mosé, que ela falava, era uma entrevista com Roberto Dávila, né? E ela falava assim, você tá na fossa, né? Levou um fora e tal, tá sofrendo, você vai elaborar isso racionalmente? Não, bota lá uma música, né? Um bolero e vai chorar. Então, é a arte ajudando você a sofrer, se for o caso, né? Chorar, e a arte te ajuda ali, ela vai junto com você, né? Escuta uma música, vê um filme muito triste e chora, né? Eu, por exemplo, já tive como uma indicação na minha terapia, né? Minha terapeuta falou assim, minha filha vai ver um filme bem triste e vai chorar. Eu precisava chorar. Falou assim, pega um filme, escolhe um filme bem triste e chora. Então, alguma coisa que eu estava com dificuldade, e o que ia me ajudar a conseguir fazer isso? Um filme. Sim, uma música, uma poesia. Então, também ajuda a pessoa a entrar em contato com seus próprios sentimentos. Porque a gente também precisa, né, esse movimento de olhar para si, de olhar para dentro, de se conectar com os sentimentos. E a arte vai nos ajudar nisso também, né? Eu acho que ela ajuda, na verdade, em tudo, né? Ajuda a organizar e ajuda a desorganizar. E é importante que a gente esteja se exercitando com alguma coisa assim, isso vai nos ajudar no nosso trabalho, né? A ajudar o nosso cliente também no processo dele. E uma coisa que eu gosto muito uma ideia, né, que eu gosto muito de pensar, né, quando a gente fala da história da arte como uma grande história da arte, essa grande história da arte coletiva, e a gente tem o nosso cliente fazendo também a sua jornada, né, naquela sequência de imagens que também contam a história dele, aquele momento, né? Então eu gosto de pensar nisso como aquela história da arte pessoal, né? Essa pequena história da arte, essa micro história da arte daquela pessoa, que é a jornada artística daquela pessoa, porque sim, ela está se expressando e ela está produzindo coisas, né? Coisas por meios que são próprios da arte. Desenho, pintura, dança, música, né? Vou fazer um resumo aqui, né? Um resumo do tema de hoje, que é que ferramentas, né, a história da arte oferece para o terapeuta, né? Então, nós podemos estar trabalhando, né, no nosso trabalho em terapia com reproduções de obras, né? Então, todas essas imagens que os artistas produziram, a gente pode estar usando, né, num trabalho de sensibilização. Aqui tem um trabalho, uma obra impressionista da Berthe Morisot. Gosto muito dessa imagem. O Café da Manhã de Pele de Meret Oppenheim. Prato e Fruteira do Georges Braque. Então são assim, infinitas as possibilidades, então a gente trabalhar com as obras, né? Então uma ferramenta que a gente tem ali são as reproduções das obras que a gente pode estar usando, né? Como sensibilização, como ponto de partida para um trabalho, que pode gerar uma escrita criativa, uma nova obra em desenho, em pintura, em colagem, né? Podemos trabalhar reproduções a partir de um tema específico, queremos trabalhar um determinado tema com aquela pessoa ou com aquele grupo, então pegamos várias reproduções de imagens, vários aspectos, né, e vários estilos de se tratar daquele tema, né, e vamos trabalhar a partir daí. Podemos estar usando biografias, histórias dos artistas, episódios da vida do artista, textos sobre esse artista, também como ponto de partida para uma reflexão e para a produção de uma obra, né, ali na terapia, trazendo muitas vezes histórias inspiradoras, histórias de superação, muitas vezes onde a arte entra como algo
que trabalha a favor, né, de estabelecer uma nova relação com a vida, né? Podemos estar usando também os processos propostos e desenvolvidos pelos artistas, como os muitos modos de colagem, né, que eles trabalham, por exemplo, na arte moderna, no dadaísmo, no surrealismo, no cubismo sintético, e por aí vai. Então, tudo isso, né, esse uso dos materiais, tudo isso vai estar dentro da história da arte, né? Então, muitas coisas que às vezes até a gente já usa, né? A gente vai poder ver na história da arte como é que aquilo foi tratado, né? E se a gente pode trazer isso, né, para o nosso trabalho, como é que isso pode compor, né? Isso pode ajudar, né? Então, cada um vai ter que pensar nesse conteúdo dentro do seu nicho de trabalho, né, do seu modo de trabalhar, do tipo de clientes que você atende, né? Então, a história da arte, ela tem uma oferta muito grande e a gente está aí à disposição, né? A gente trazer para trabalhar, né? E eu tô aqui também para ajudar vocês nisso,